Pouco depois do meio-dia, em 21 de setembro, o coronel Mikhail entra em seu SUV blindado fora de um complexo seguro em Sebastopol. Seu motorista já conhece o destino: o Sanatório Foros, oculto na costa acidentada da Crimeia. Mas o que nenhum dos dois sabe é que drones ucranianos já estão no ar, avançando sem serem detectados em direção ao mesmo local. E o tempo está passando. Mikhail olha para o relógio novamente. 19 horas. Ele está irritado e cansado, mas sabe que não deve faltar às reuniões. Foros não é só um resort de luxo, mas também onde decisões cruciais sobre os planos militares da Rússia são tomadas discretamente. Entre Foros e Alta, há 4 dachas estatais usadas frequentemente pela elite de Moscou. 2 delas, segundo relatos, são reservadas apenas para o presidente Vladimir Putin. Desde a era soviética, altos funcionários, agentes de inteligência e comandantes influentes se reúnem aqui secretamente. O líder soviético Mikhail Gorbachev ficou confinado em Foros, Dacha, durante o golpe de 1991, mantido refém pelos linha dura até o fracasso do plano. É seguro dizer que esta área sempre foi um dos principais corredores de poder da Rússia. Esta noite, o coronel Mikhail espera nada diferente. Apenas mais uma reunião rotineira de segurança discutindo logística e deslocamento de tropas. Há alguns dias, o restaurante principal, o Salão Foros e certas áreas do resort foram fechados ao público para um evento privado. No elegante edifício do complexo, o coronel Mikhail se reúne com generais e oficiais de inteligência já presentes. Alguns desses homens vieram de Moscou sob extremo sigilo. Dizem que uma figura especialmente importante, talvez até um vice-ministro ou um general de alta patente, está presente esta noite, o que explicaria a segurança Titan por toda parte. A reunião inicia, mas eles não sabem que, 90 minutos antes, por volta das 17h30, um enxame de drones ucranianos já havia decolado, indo exatamente na direção deles. Telhas de radar na Crimeia se ativam, rastreando dezenas de drones não identificados, entrando no espaço aéreo russo a cerca de 270 quilômetros da instalação de Foros. O Serviço de Segurança da Ucrânia, a agência de inteligência da Ucrânia, descobriu sobre a reunião secreta no último momento. Eles sabiam que comandantes russos e figuras importantes estariam em Foros, mas não tinham detalhes específicos, exatamente quais prédios, quais salas, quais andares. O tempo era curto e valioso. Oportunidades assim são raras. Os operadores de drones ucranianos rapidamente se prepararam para o melhor ataque que conseguiam realizar com o tempo limitado que tinham. Seus pontos de lançamento de drones no sul da Ucrânia ficavam a cerca de 285 quilômetros do alvo costeiro. Os operadores fizeram as verificações finais e lançaram os drones no ar em intervalos precisamente cronometrados, garantindo que tudo estivesse perfeitamente calculado para alcançar o máximo de surpresa. Primeiro, vieram 2 dúzias de iscas First Person View baratas, lançadas juntas e voando a 100 km por hora. Elas serviam apenas para distrair e sobrecarregar os avançados sistemas de defesa aérea russos na península da Crimeia. Como esperado, os radares russos se acenderam na hora. Os operadores entraram em pânico com tantas ameaças. Os sistemas Pantsir e equipes de Man-Portable Air Defense Systems agiram tentando interceptar o enxame repentino. Em 30 minutos, todos os drones Iska foram abatidos com sucesso e as equipes russas começaram a comemorar. Mas o que eles não perceberam foi que a verdadeira ameaça havia passado despercebida e já estava se aproximando do alvo real. A segunda onda de drones viajava a quase 150 km por hora e percorreu 285 km em menos de 2 horas. Controladores na Ucrânia continental guiavam habilmente por vales e terrenos costeiros, voando baixo para permanecer indetectáveis. Até o último momento, os defensores russos se sentiram aliviados, achando que neutralizaram o ataque. 1 hora depois, o radar deles piscou de novo, mostrando uma onda menor e mais rápida se aproximando. Não na linha de frente, mas bem dentro do espaço aéreo da Crimeia. O Nebo IM Radar, móvel avançado posicionado na Crimeia, detectou os drones voando baixo cerca de 30 minutos antes do ataque. O sistema de radar Nebo IM
é um dos ativos de alerta precoce mais avançados da Rússia, projetado especificamente para detectar aeronaves furtivas, mísseis de cruzeiro e drones de baixa altitude. Com sensores multibanda operando ao mesmo tempo em Ultra High Frequency, Very High Frequency e banda L, o Nebo IM pode rastrear alvos mesmo em altitudes extremamente baixas, tornando drones que voam rente ao terreno e mísseis de cruzeiro furtivos muito menos eficazes em evitar a detecção. No entanto, apesar de suas capacidades impressionantes, os russos agora tinham uma janela de reação muito curta, apenas cerca de 30 minutos. Os drones estavam a 80 quilômetros de distância. Operadores de radar transmitiam rapidamente coordenadas, direções e altitudes dos alvos por rádio criptografado. Surpresas pelos avisos repentinos em seu espaço aéreo, as equipes de defesa aérea russas rapidamente reposicionaram lançadores, miraram e dispararam mísseis nos drones que se aproximavam. O radar Nebo IM em si não pode abater alvos. Ele está lá para detectar, rastrear e guiar os defensores até seus objetivos. Com o Nebo IM, os russos derrubaram 3 dos 6 drones, mas os outros foram direto para foros, mirando prédios onde a inteligência ucraniana achava que os convidados estariam. Um dos drones foi danificado no final e caiu em destroços sobre o antigo internato Turletsky. Um prédio, a poucos metros da casa de hóspedes do sanatório, destruiu totalmente seu salão de assembleias. Logo depois, outro drone passou pelo telhado do Hotel Luciano, no resort. O último drone caiu nas colinas após ser atingido, mas o dano já estava feito. Durante a noite, as forças russas ficaram em alerta máximo e unidades móveis de radar foram chamadas para reforço. É seguro afirmar que todos os chamados convidados importantes em fóruns provavelmente ficaram apavorados, tendo uma experiência em primeira mão do que esses soldados enfrentavam diariamente em seus combates brutais na linha de frente. Para esses comandantes russos, a guerra virou realidade. Já não era mais tema de reuniões secretas em resorts luxuosos, mas uma realidade imediata e assustadora que não podiam ignorar. À meia-noite, Sergei Eksonev, chefe da Crimeia ocupada nomeado por Moscou, fez uma declaração em seu canal no Telegram. Ele afirmou que 3 pessoas foram mortas e 16 ficaram feridas no ataque. Assim que as notícias das explosões se espalharam, a mídia estatal russa e autoridades logo classificaram o ataque em fóruns como atentado terrorista, segundo o Ministério da Defesa. Às 19h30 horário de Moscou, na região de resorts da Crimeia, sem alvos militares, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram ataque terrorista com drones e ogivas explosivas. Mas o que as declarações de Moscou cuidadosamente evitaram mencionar foi a verdade desconfortável sobre aquela noite. Foros era tecnicamente um resort, mas não era só um prédio civil qualquer. Ao longo da última década, especialmente desde a anexação em 2014, o Sanatório Foros havia se tornado gradualmente um centro de comando de fato e um refúgio seguro de alto nível para autoridades russas e a liderança militar. O canal independente Vento da Crimeia já havia informado que convidados importantes visitavam o sanatório naquela noite. As redes sociais do resort já haviam informado em 21 de setembro que o restaurante principal estaria fechado para evento privado. Com forte presença militar e rigorosas varreduras, era evidente que altos oficiais militares, autoridades de segurança ou políticos se reuniam em fóruns naquela noite. À medida que as horas passavam e a noite ficava mais escura, as autoridades russas achavam cada vez mais difícil controlar a narrativa pública. Eles optaram por uma narrativa emocional, acusando a Ucrânia de atacar intencionalmente um internato próximo. Mas não demorou muito para a verdade vir à tona. Aconteceu que o suposto complexo de internato inocente atingido pelos destroços, na verdade, pertencia a um banco estatal russo e já havia sido reutilizado para fins governamentais em vários momentos. Apesar da alegação de inocência do Kremlin, é amplamente conhecido que o Serviço Federal de Segurança, a poderosa agência de inteligência da Rússia, mantém uma presença operacional constante em fóruns, monitorando e protegendo de perto o local. O resort é fortemente ligado ao Estado russo. Em 2016, a Federação dos Sindicatos de Tardistão comprou o resort com apoio financeiro de grandes empresas russas, como a petrolífera Taftaneft. Então, não é exatamente uma surpresa que esse lugar tenha se tornado um ponto de encontro para reuniões secretas de alto nível.
É irônico e até poético que Foros volte às manchetes após mais de 30 anos do fim da União Soviética. Nos anos 1980 e início de 1990, Foros era um refúgio isolado da elite soviética, famoso por luxuosas dachas e pela beleza do litoral. Em agosto de 1991, essa tranquilidade acabou quando Mikhail Gorbachev chegou à sua mansão à beira-mar, buscando descansar e se recuperar dos problemas políticos crescentes. Em Moscou, as reformas de Gorbachev, Perestroika e Glasnost acabaram gerando nacionalismo, crises econômicas e divisões na União Soviética. Em 1991, os comunistas linha dura decidiram que já era o bastante. Eles achavam que as reformas de Gorbachev destruíam a união das repúblicas socialistas soviéticas e resolveram impedi-lo antes que o dano fosse irreversível. Na tarde de 18 de agosto de 1991, Gorbachev ficou subitamente isolado do mundo exterior. Suas comunicações ficaram em silêncio, suas linhas telefônicas estavam mudas, e quando ele tentou ansiosamente suas conexões de emergência, nada funcionou. Ele logo notou que era prisioneiro em seu próprio retiro luxuoso. Unidades militares leais aos líderes do golpe cercaram a vila, isolando Gorbachev do resto do país. Conspiradores do Partido Comunista e da KGB anunciaram que Gorbachev estava gravemente doente e incapaz de exercer suas funções. Eles declararam estado de emergência, tentando desesperadamente retomar o controle do Estado soviético, que se desintegrava rapidamente. Mas as ações deles provocaram o oposto do que pretendiam. Em vez de preservar a União Soviética, suas ações aceleraram seu colapso. Em Moscou, o presidente Boris Yeltsin ficou famoso ao subir em um tanque diante do parlamento, reunindo milhares contra os líderes do golpe. Quando os conspiradores começaram a perceber o quanto haviam calculado mal, a confiança deles começou a desaparecer. Em 3 dias, o golpe deles fracassou espetacularmente. Na noite de 21 de agosto, forças soviéticas leais a Yeltsin chegaram a Foros de avião, restabelecendo as comunicações de Gorbachev e encerrando seu cativeiro. Mesmo com Gorbachev livre, o dano estava feito. 4 meses depois, a União Soviética colapsou. A Ucrânia herdou a Crimeia e, junto com ela, várias propriedades luxuosas que antes eram reservadas apenas para a elite política soviética. Inicialmente, esses luxuosos retiros à beira-mar em Foros ficaram abandonados. Com o colapso da União Soviética, faltou autoridade e financiamento para mantê-los. Prédios desmoronaram, jardins ficaram selvagens e instalações, até o famoso Foros, tornaram-se obsoletas e inutilizáveis. Dacca, onde Mikhail Gorbachev foi mantido prisioneiro, ficou quase abandonada e perdeu seu valor histórico, enquanto as pessoas lutavam para sobreviver e se adaptar à nova realidade. Após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia enfrentou sérias dificuldades econômicas. Fábricas fecharam, o desemprego aumentou e a inflação destruiu rapidamente as economias das pessoas. Necessidades básicas viraram luxo com a deterioração das infraestruturas sem apoio do governo. Ucranianos e milhões no leste europeu passaram por uma difícil transição de economia centralizada para um mercado incerto e caótico. Com a estabilização da Ucrânia, nos anos 1990 e 2000, Foros voltou gradualmente a se destacar. Agora como destino turístico popular acessível a todos, não só aos insiders políticos. Logo virou destino de verão preferido para ucranianos, russos e outros europeus. Atrai milhares de visitantes anualmente por suas praias, clima subtropical e vistas costeiras impressionantes. Por isso, quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia em 2014, Moscou achou mais difícil do que esperava retomar o controle total dessas propriedades luxuosas. Ainda assim, Foros acabou retornando ao seu papel anterior, como um refúgio favorito para a elite política e militar da Rússia. Altos funcionários voltaram a chegar ao luxuoso resort, com comboios fortemente protegidos, retomando o que Moscou considerava ser seu por direito. Por isso, em 2025, Foros virou campo de batalha e símbolo da determinação da Ucrânia em recuperar seu território roubado. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que a guerra só acabará quando a Crimeia retornar ao controle da Ucrânia. E as ações da Ucrânia confirmam essa determinação.
Desde o início de 2022, a Ucrânia realizou ataques ousados na Crimeia. Em abril daquele ano, mísseis ucranianos afundaram o navio-chefe russo Moskva, no Mar Negro. Meses depois, em agosto, explosões misteriosas atingiram a base aérea de Saki, na Crimeia, destruindo vários aviões russos no solo. Na época, esses ataques pareciam inacreditáveis. A Crimeia sempre pareceu estar protegida e fora do alcance de retaliações ucranianas. Ainda assim, dali em diante, as coisas só pioraram para as forças russas na Crimeia. No fim de 2023, até as defesas mais avançadas da Rússia mostraram sérias vulnerabilidades. Em agosto de 2023, um míssil Netuno modificado pela Ucrânia destruiu uma bateria S-400 perto do cabo Tarkankut, oeste da Crimeia. O S-400 era um dos mais avançados e orgulhosos sistemas de mísseis superfície-ar da Rússia, projetado para proteger a Crimeia dos tipos de ataques que a Ucrânia realizava agora. A perda da bateria S-400 mostrou a fragilidade do escudo de defesa aérea da Rússia na Crimeia. E não foi a única. Um outro S-400 perto de Evpatoria foi atingido semanas depois, após drones ucranianos desativarem seus radares e permitirem o ataque de um míssil. No fim de setembro de 2023, a Ucrânia fez um de seus ataques mais ousados até então. Mísseis Storm Shadow do Reino Unido atingiram a sede da frota do Mar Negro da Rússia em Sebastopol durante o dia. Durante uma reunião de comandantes navais, o ataque com mísseis abriu um enorme buraco no prédio naval histórico. Kiev disse ter eliminado vários oficiais navais de alta patente, possivelmente até o comandante da frota. Moscou tentou esconder danos e baixas, mas não conseguiu ocultar os destroços em chamas e a destruição do quartel-general naval. A pressão sobre a frota do Mar Negro ficou tão intensa que a Rússia acabou não tendo escolha a não ser fazer uma retirada estratégica. Após o ataque devastador ao quartel-general em 2023, a Rússia transferiu muitos navios de guerra e submarinos de Sebastopol para portos russos. No começo de 2024, a Ucrânia afundou ou danificou quase um terço dos navios ativos da frota do Mar Negro. A inteligência de defesa britânica chegou a afirmar que a frota russa estava funcionalmente inativa. Enquanto isso, a Ucrânia seguiu atacando infraestruturas que ligavam a Crimeia à Rússia. A ponte do Estreito de Kerch, projeto de 4 bilhões de dólares valorizado por Putin e único elo rodoviário e ferroviário direto entre Rússia e Crimeia, foi alvo de vários ataques. Em outubro de 2022, uma grande bomba em um caminhão explodiu e destruiu um vão da ponte. Em julho de 2023, drones ucranianos atacaram novamente a ponte, mataram 2 civis e interromperam o tráfego por semanas. Sempre que a ponte era atingida, vídeos do dano se espalhavam online, enfraquecendo a narrativa russa de controle total da Crimeia. Após o ataque de julho, turistas russos que estavam aproveitando tranquilamente as férias na praia entraram em pânico de repente e decidiram que era hora de deixar a Crimeia imediatamente. Engarrafamentos quilométricos congestionavam as estradas enquanto visitantes e moradores tentavam fugir. Pela única alternativa, o corredor terrestre no sul da Ucrânia, ocupado pela Rússia. Mas nem mesmo essa rota era mais segura. As forças ucranianas haviam atingido a ponte Konyar um mês antes, interrompendo temporariamente uma das principais rodovias que ligam a Ucrânia continental à península. A essa altura, estava absolutamente claro que a Ucrânia podia cortar a Crimeia da Rússia de forma eficaz sempre que quisesse. Para russos comuns na Crimeia, turistas ou moradores que chegaram após 2014 sob ocupação russa, a vida ficou estressante e incerta. Após as explosões na ponte da Crimeia, muitos turistas cancelaram suas viagens. Quem gostaria de passar as férias ouvindo explosões e preocupado que o caminho de volta possa desabar no mar? A vida se tornou difícil para cerca de 24 milhões de cidadãos ucranianos na Crimeia, incluindo ucranianos étnicos, tártaros da Crimeia e alguns russos contrários à tomada de poder por Moscou. Após 2014, a princípio, tudo parecia normal, mas logo as autoridades russas intensificaram a repressão. Escolas de língua ucraniana foram fechadas, veículos de mídia ucranianos foram proibidos. E qualquer pessoa que se manifestasse contra a ocupação enfrentava ameaças, prisões ou desaparecimentos repentinos. Reuniões públicas ficaram quase impossíveis, símbolos e bandeiras ucranianas proibidos, e o medo virou rotina.
Apesar da forte pressão russa, uma resistência clandestina determinada surgiu em toda a Crimeia. Moradores, professores, lojistas, estudantes e trabalhadores passaram a se organizar e arriscar tudo para resistir de formas sutis, mas fortes. Eles criaram redes secretas para trocar informações sobre tropas russas, equipamentos militares e eventos futuros. Com apps criptografados e mensagens codificadas, eles repassavam informações de alvos às forças ucranianas, permitindo ataques precisos de mísseis e drones por Kiev. Provavelmente, as informações sobre o evento secreto no retiro de Foros foram transmitidas pelos mesmos canais clandestinos. Um dos grupos de resistência mais ativos e influentes na Crimeia se chama Atesh, que significa fogo na língua tártara da Crimeia. A Atesh virou um movimento clandestino organizado e ousado, promovendo sabotagens atrás das linhas russas. O grupo reúne tártaros da Crimeia, ucranianos e russos étnicos contrários ao regime de Putin. Os membros da Atesh sabotavam trilhos usados pelo exército russo, instalando explosivos cronometrados para descarrilar trens com munição, combustível e armamentos. Atacaram subestações elétricas, cortando temporariamente a energia de bases militares russas e radares. Esses atos de sabotagem são coordenados com a inteligência militar da Ucrânia para causar máxima perturbação às forças russas. Após cada ação bem-sucedida, a Atesh envia mensagens anônimas online, reivindicando a autoria e lembrando que a Rússia pode ocupar a Crimeia, mas não pode realmente controlá-la. A Atesh fornece consistentemente informações detalhadas e em tempo real para Kiev. Tudo, desde pontos de reunião de tropas russas até esconderijos de sistemas de defesa aérea e locais de encontro de altos funcionários russos. Essas informações permitiram à Ucrânia realizar ataques precisos com drones e mísseis. Isso só foi possível graças à coragem extraordinária desses partisãs da Crimeia. Após o ataque de drone em Foros, autoridades russas vivem em constante ansiedade. Se a inteligência da Ucrânia conseguiu localizar e atacar uma reunião secreta de VIPs em Foros, o que podem mirar depois? Um líder importante da Crimeia, como Sergei Aksionov, ou altos oficiais militares, podem ser os próximos alvos de Kiev. Ao enfraquecer o moral e as forças russas na Crimeia, a Ucrânia prepara o caminho para um possível retorno, seja por ofensiva militar ou colapso russo. Crimeanos comuns que ouviram as explosões distantes naquela noite sentiram novamente incerteza e inquietação. O ataque a Fotos foi um lembrete poderoso de como a segurança do dia a dia deles se tornou frágil. De volta ao Kremlin, Putin teria recebido rapidamente informes detalhados sobre o incidente em Foros. Só se pode imaginar a frustração dele ao saber que seu refúgio particular tão estimado, um lugar onde ele mesmo já havia passado férias várias vezes sob forte esquema de segurança, agora havia sido violado por um ataque direto ucraniano. A Crimeia foi a primeira parte da Ucrânia que a Rússia arrancou, e também será a última parte que a Ucrânia recuperará para alcançar uma vitória completa. Os líderes ucranianos asseguraram repetidamente ao seu povo que eles vão voltar. Que em breve a bandeira ucraniana voltará a tremular em Simferopol, em Yalta e sim, também em Foros. Obrigado por assistir.